Olá, irmãos. Hoje é um dia especial onde nós estamos nos reunindo. Já tem alguns finais de semana que nosso encontro tem sido à distância, mas a gente jamais pode esquecer o quanto nós temos de agradecimento para fazer ao Deus Todo-Poderoso, ao nosso Senhor, nosso amado Deus. Hoje é um dia de celebração, de reconhecimento, gratidão, porque nele está a nossa confiança. Hoje é um dia onde nós vamos juntos louvar, nós juntos estaremos em sua presença e nós vamos ter a oportunidade de ouvir testemunhos, ver batismo e contemplar da grandeza da sua palavra, a palavra que tem nos sustentado em tempos de angústia, de dificuldade, a palavra que tem amparado a gente na razão da nossa esperança. E nós também não podemos deixar de orar pelo nosso país, pela nossa cidade, orar pela vida da igreja, orar pela vida dos irmãos que estão em dificuldade. E hoje nós vamos orar também pelos enfermos para que o Senhor possa estar nos ajudando de forma sem medida. Então, eu gostaria que você, antes de qualquer coisa, aquietasse no seu cantinho aí, se coloca na presença de Deus e nós juntos vamos fazer uma oração. Senhor nosso Deus, nós queremos neste instante te agradecer pela unidade do seu povo, por toda esta cidade. Ó Pai amado, nós agradecemos pela tua igreja e pedimos, Senhor, fortalece a tua igreja neste momento. Mexe com os nossos corações, mexe com as nossas emoções e realiza a grandeza da tua obra em nossas vidas, Pai. Em nome de Jesus, que o teu nome possa estar dissipando todo o mal, dissipando toda a enfermidade e que tudo aquilo que tem atrapalhado, caminhado o teu povo e inquietado os corações, possa ser destruído agora, em nome de Jesus. Senhor nosso Deus, aquieta o nosso coração e leva-nos à tua presença. Ó Pai amado, lembrando em todo tempo, Senhor, o quanto tu és um Deus provedor. Por isso, Senhor, provê junto ao teu povo, junto a este povo, Senhor, a aquilo, Senhor amado, que nós estamos precisando neste momento, que é a tua paz, o teu livramento, Senhor. Ó Pai amado, e que o teu nome seja engrandecido. Realiza maravilhas no meio do teu povo. E que o teu povo seja livre de todo mal, em nome de Jesus. Amém. Então, queridos, agora nós vamos louvar. Vamos juntos louvar o Senhor. Bom dia, meus queridos irmãos e irmãs. Bom dia. Dá tchauzinho para os irmãos aí, gente, todos nós. Que bênção, né? Estarmos juntos mais uma vez em torno daquele que é digno de todo louvor, de toda honra, nosso Deus, nosso Rei, nosso socorro, bem presente, né? E eu quero convidar para louvá-lo com todo o coração. Concentrar nele agora, olhando para ele, não olhando para as circunstâncias, olhando para o Senhor. Vamos adorá-lo porque ele é digno, hoje e sempre. Amém? Amém.
Aleluia. Aleluia, Senhor Jesus. Ainda que as águas tumultuem, Deus está no trono. Ainda que os montes estremeçam, Deus está no trono. Ainda que bramem nações, Deus está no trono. Ainda que reinos se abalem, Deus está no trono. Ele é o Senhor, Ele é o Rei do universo. Ele é o Senhor, por isso me alegrarei, eu adorarei. O meu Deus está no trono, sempre confiarei, eu não temerei. O meu Deus está no trono. Ainda que os homens me ameacem, Deus está no trono. Ainda que amigos me desamparem, Deus está no trono. Ainda que eu passe por tribulações, Deus está no trono. Ainda que eu sofra aflições, Deus está no trono. Ele é o Senhor, Ele é o Rei do universo. Ele é o Senhor, por isso me alegrarei, eu adorarei. O meu Deus está no trono, sempre confiarei, eu não temerei. O meu Deus está no trono, por isso me alegrarei, eu adorarei. O meu Deus está no trono, sempre confiarei, eu não temerei. O meu Deus está no trono. Ele é o Senhor, Ele é o Rei do universo. Ele é o Senhor, por isso me alegrarei, eu adorarei. O meu Deus está no trono, sempre confiarei, eu não temerei. O meu Deus está no trono, por isso me alegrarei, eu adorarei. O meu Deus está no trono, sempre confiarei, eu não temerei. O meu Deus está no trono. Aleluia. Nosso Deus está no trono, não importa a situação. Ele é o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Aleluia. Obrigado, Senhor Jesus. Encontrei a paz, os ventos cessarão ao ouvir sua voz.
Olá, meus irmãos, que alegria estarmos juntos hoje em mais esse culto ao nosso Deus. Eu quero repartir com você o meu sentimento de imensa gratidão ao Senhor, porque no meio de todas as coisas complicadas e difíceis que o mundo está vivendo, Deus tem preservado sua bênção sobre nós. Nada tem nos faltado. Todas as necessidades financeiras da congregação estão sendo supridas. Mas eu quero ler com você um texto que me chamou muito a atenção para a gente conversar sobre algumas ideias que estamos tendo. O texto está em 2 Coríntios, capítulo 8, a partir do verso 1. Também, irmãos, vos fazemos conhecer a graça de Deus, conhecida às igrejas da Macedônia, porque no meio de muita prova de tribulação manifestaram a abundância de alegria, e a profunda pobreza deles superabundou em grande riqueza de sua generosidade. Porque eles, testemunho eu, na medida de suas posses e mesmo acima delas, se mostraram voluntários, pedindo-nos com muitos rogos a graça de participarem da assistência aos santos. Essa igreja, meus irmãos, mesmo passando por dificuldades, insistiu com o apóstolo Paulo para participar da coleta, da ajuda aos irmãos. Isso revela o coração da igreja, que é semelhante ao coração de Jesus Cristo. Então eu quero te convidar para esta semana ofertar algo de especial para a equipe que está cuidando de situações emergenciais na vida da congregação. No mês passado nós conseguimos, graças a Deus, ajudar várias famílias que estão em situação mais crítica, e agora nós queremos oportunizar para você ajudar também a essas famílias. Então, além do seu dízimo, da sua oferta, da oferta aos missionários que você vai depositar regularmente, se você quiser ofertar para esta finalidade, para essa ajuda emergencial a famílias que estão precisando, deposite sua oferta e mande um recadinho para a secretaria dizendo: essa é uma oferta para emergências na vida da congregação, ok? Se você também sentir no coração de ampliar um pouco sua oferta aos missionários, principalmente aqueles que estão no exterior, e aí nossa oferta para eles fica muito reduzida com a alta do dólar, se você também quiser ofertar um pouco mais para eles esse mês, fique à vontade. Vamos deixar que a generosidade tome conta do nosso coração, porque o nosso Deus é fiel para nos suprir. Outra ideia é que nós estamos entregando as máscaras lá no nosso salão, e a gente teve uma ideia de o seguinte: a máscara vem com esse panfletinho, e no final você pode colocar o seu telefone, porque tem uma pergunta assim: você deseja receber uma oração? Então é só uma maneira de você abençoar seus vizinhos, seus amigos e ainda evangelizar. Você pode pegar uma ou duas máscaras lá no salão para esta finalidade e deixar que Deus te inspire e te diga para quem enviar. Vamos continuar cientes de que o nosso chamado é fazer discípulos de todas as nações. Um grande abraço e vamos continuar com o nosso culto ao Senhor. Vamos dizimar, vamos ofertar com generosidade e fidelidade, porque o nosso Deus é digno. Um grande abraço. Graças a Deus, nós estamos aqui para cumprir a palavra do Senhor na vida dessa família, Maurício e Heloísa, colocando diante de Deus sua filha Manuela. Manuela, diz para a igreja
testemunha. Por que você entende que você precisa batizar? Porque se Jesus morreu na cruz pela gente, Ele é nosso Senhor e Salvador. Amém. Graças a Deus. Graças a Deus nós estamos aqui para cumprir a palavra do Senhor na vida dessa família, Maurício e Heloísa, colocando diante de Deus sua filha Manuela. Manuela, diz para a igreja, testemunha, por que você entende que você precisa batizar? Porque se Jesus morreu na cruz pela gente, Ele é nosso Senhor e Salvador. Amém. Graças a Deus. Amém. Vamos orar então, Senhor. Pai, muito obrigado porque o Senhor nos dá o privilégio nesse Aleluia. dia, Senhor, de apresentar a Manuela a Ti. Amém. Oh, Pai querido, muito obrigado, Senhor, porque hoje nós cumprimos, Pai, uma ordem Tua. Amém. Nós cumprimos, Pai, em obediência à Tua palavra, Amém. esse rito, ó Pai, do batismo, Senhor. Aleluia. Obrigado por eu ter o privilégio de batizar minha filha, Senhor. Obrigado porque ela decidiu, Senhor, de livre e espontânea vontade, que ela te Aleluia. ama, que ela te serve e que ela precisa de Ti, Pai, assim como todos nós. Amém. Pai, muito obrigado e que o Senhor continue a partir de hoje, muito mais, Senhor, do que sempre esteve na vida dela. Muito mais todos os dias que o Senhor possa falar com ela, que o Senhor possa, Pai, se manifestar na vida da Manuela, Pai, de forma Amém. especial. E, Pai, deixar, Senhor, trazer para ela qual o Teu propósito, o Teu querer, Pai, Amém. na vida dela. Nós abençoamos ela em nome de Jesus. Amém. Irmãozinhos. Fecha o nomezinho. Manuela, eu te batizo em nome do Senhor Jesus Cristo, para a remissão dos seus pecados. Aleluia. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Tua palavra fica abundante, tua palavra nunca falhará, terra e céu irão passar. Bom dia, meus queridos irmãos. Tenho me emocionado a cada domingo ao assistir os cultos online e sentir a unção de Deus nos testemunhos, no louvor, nas palavras e também ao ver, conferindo com o presbitério aqui, como os irmãos da nossa congregação estão sendo fiéis, comprometidos nas contribuições financeiras e nos cultos nas casas, nos seus cultos domésticos e na voluntariedade das obras sociais. Quanta ação, quanto movimento, quanta originalidade, intencionalidade, isso alegra demais os nossos corações, ficamos muito felizes com isso. E sentimos emocionados ao ver Deus agindo, tendo batismos, tendo curas, tendo oração. Isso é maravilhoso, isso é muito bom ver que a igreja funciona fora do prédio, fora do salão, sem poder reunir fisicamente. Isso é muito maravilhoso, eu tenho certeza que alegra o coração de Deus. E conversando, cada semana a gente reúne no presbitério, online também, para ministrar ao Senhor, para perguntar a Deus qual é a palavra dele para a igreja, o que ele quer dizer para nós, como diz nas 7 cartas no Apocalipse, quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas, e a gente conversa e pergunta um ao outro o que cada um está sentindo. Nós sentimos que seria muito importante, em sequência à palavra sobre perdão, maravilhosa palavra que foi ministrada domingo passado, uma palavra que exige muita atitude nossa, né? Não permite que a gente ouça e fica simplesmente continuando do mesmo jeito, mas que a gente sonde o coração, vê se tem pessoas que nós temos alguma amargura, algum problema, mesmo dentro de casa ou fora de casa, e que pratiquemos o perdão de uma forma assim constante, porque Deus vai nos perdoar assim como nós perdoamos. Ele nunca disse que nós não ofenderíamos uns aos outros ou não ficaríamos ofendidos, mas ele disse que nós teríamos que perdoar. Então, o cristão ofende sim e se sente ofendido sim,
mas Jesus falou que até 70 vezes 7 vezes no dia a gente precisa perdoar. E isso então é uma palavra maravilhosa. Mas nós sentimos que além disso, tem outros aspectos da nossa vida pessoal, cristã, que nós precisamos prestar atenção também, para que a vida cristã não seja uma coisa religiosa, teórica, mas seja uma coisa prática, seja uma coisa vivida. E então eu quero falar com vocês hoje de manhã, compartilhar com vocês um desafio que eu sinto para mim e sinto para cada um de nós, é o andar no Espírito. Nós não somos chamados para andar seguindo regras, obedecendo mandamentos, que facilmente todo mandamento, toda regra vai ter exceção, nós vamos achar uma brecha, nós vamos ser hipócritas, cumprindo uma coisa que todos veem e não cumprindo outra que ninguém vê. Mas não, agora nós não estamos mais debaixo da lei de regras e ordenanças, nós estamos debaixo da lei do Espírito da vida em Cristo Jesus. Veja o que diz aqui, vamos abrir nossas Bíblias em Romanos 8, versículo 1, e diz: portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Ou seja, nós não estamos debaixo da lei, porque tem uma outra lei funcionando, que é a lei do Espírito da vida. Mas se não tiver a lei do Espírito da vida, a outra lei, a lei de Moisés, os 10 mandamentos, a lei da justiça de Deus, vai estar operando. Então nós estamos livres de uma obediência carnal, intencional, na nossa força da carne. Nós estamos livres dessa lei de ordenanças para uma lei superior, que é a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus. E ele diz no versículo 4 de Romanos 8, para que a justa exigência da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Em Gálatas, Paulo fala a mesma coisa de uma forma bem curta, bem forte aqui. Gálatas 5, versículo 16 a 18. Ele diz: digo, porém, andai pelo Espírito, e não haveis de cumprir a cobiça da carne. Porque a carne luta contra o Espírito, e o Espírito contra a carne. E esses se opõem um ao outro, para que não façais o que quereis. Mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis debaixo da lei. Essa é uma grande verdade da graça de Deus. A graça não é licença para pecar, que agora Deus não está ligando para o pecar. Não, a graça é receber a lei de Deus escrita em nossos corações pelo Espírito Santo que Ele nos deu, para que andemos em obediência ao Espírito e não uma obediência mecânica a regras. E é isso que nós precisamos aprender nesses dias, mesmo dentro de casa, nessa convivência intensa, 24 horas por dia, muitos trabalhando com home office, muitos tendo assim muito mais contato e muita mais possibilidade de se irritar, de ficar desanimado, de se entregar para a carne, às vezes de desperdiçar as horas fazendo coisas que não convém, usando entretenimento que não convém, exagerando em certas coisas, comendo demais, sei lá. Nós temos assim sempre o desafio de andar no Espírito e não andar na carne, obviamente. Mas nesses dias nós sentimos que é muito importante a gente ter uma concentração de entender o que é andar no Espírito, fazer aquilo que o Espírito manda para nós. Meu pai disse certa vez que o século XX foi o século do derramamento do Espírito Santo. Nunca houve um século na história da humanidade onde teve tantos avivamentos, tantos derramamentos do Espírito Santo em todo o planeta. Foi uma coisa fantástica. Grandes ministérios, com grandes campanhas, curas, muitas igrejas pentecostais, muitas pessoas profetizando, falando em línguas e curando pessoas, expulsando demônios. O século passado, o século XX, foi tremendo nesse sentido. Mas que o desafio do século XXI seria não só ter o derramamento do Espírito e os dons do Espírito, mas andar no Espírito. A igreja aprender
a andar no Espírito, a seguir a direção do Espírito. Não só ter dons, mas ouvir essa voz mansa e suave, quase imperceptível, inaudível às vezes, e seguir essa direção e obedecer ao Espírito. Que coisa maravilhosa! Estamos no ano 2020. 20 anos já se passaram, estão se inteirando desse século 21. Que Deus nos ensine o que é andar no Espírito. E nós temos assim como povo evangélico, nós temos uma facilidade de ouvir, repetir e falar coisas espirituais, coisas da palavra de Deus, citar versículos, ouvir pregações, indicar pregações para os outros. Isso tudo é muito bom. A palavra do Evangelho é uma palavra que precisa ser pregada, falada e ouvida e repetida. Isso é muito bom. Mas ela não pode ser uma palavra sem prática. Ela precisa invadir nossas vidas. Ela não pode ser uma palavra só de reuniões. Reuniões grandes e ministérios que pregam a palavra, isso é maravilhoso. Mas nós não podemos ter nossa vida cristã baseado nisso. A nossa vida cristã não pode ser baseada em reuniões grandes, em pregadores. Tem que ser baseada em nós termos contato pessoal com o Espírito Santo que foi dado a cada cristão que foi batizado nas águas e arrependeu dos seus pecados. Ele recebe a promessa, o presente de Deus, o penhor, o início da sua herança. Ainda não recebemos a herança toda quando nós ressuscitarmos, tivermos vida eterna, corpo ressuscitado, glorificado. Não, nós recebemos isso ainda não. Mas o Espírito, que é o início dessa herança, é direito de cada pessoa que se arrependeu e foi batizado nas águas. Nós não somos salvos pela igreja. Nós somos salvos por Jesus Cristo. Não é a igreja que salva, é o sangue de Jesus que nos salva. Arrependendo dos pecados, crendo no Evangelho, aceitando que nós somos miseráveis, que nós somos terríveis e precisamos de misericórdia e graça, aí nós somos batizados nas águas para arrependimento, para selar isso, para confirmar essa confissão. E depois, segundo a palavra de Deus, nós devemos receber o dom do Espírito Santo. E aí o Espírito Santo nos vivifica para querer estar na igreja, para querer estar em comunhão com outros irmãos, para depender de outros irmãos, para abençoar outros irmãos, para dar e receber de outros irmãos. Então a igreja é formada de pessoas que receberam o Espírito Santo e esse Espírito Santo leva essas pessoas a desejar comunhão, a desejar dar para outras pessoas, pregar para outras pessoas, ouvir de outras pessoas e viver essa vida de Cristo. Ou seja, Deus quer que cada filho seu não fique dependente de mediador, de alguém a quem eu terceirizo a responsabilidade de ouvir de Deus para mim. Não, eu tenho irmãos mais velhos que me orientam, me ajudam a discernir a voz de Deus com mais clareza, mas Deus quer que eu, cada um de nós, ouça a sua voz, sinta o Espírito, obedeça o Espírito. Ele deseja isso para nós de todo o coração. Esse é o alvo do Evangelho. Não é só nos levar para o céu, mas é nos dar esse consolador, essa presença do Espírito em nossos corações, que nos indica as coisas que devemos fazer e as coisas que não devemos fazer. Essa lei interior, essa lei da liberdade. Eu estava ouvindo uma palavra esses dias de um irmão lá dos Estados Unidos, da FAI, e ele falou uma palavra que me tocou muito. Ele falou sobre os discípulos. Eu queria só comentar com vocês rapidamente isso aí. Ele disse que os discípulos, os 12 discípulos que andaram com Jesus, eles tiveram muita alegria de conviver diariamente com Jesus. Viam ele todo dia, dormiam perto um do outro, andavam na estrada, comiam, bebiam juntos, eram repreendidos por ele, tudo isso. E viam os milagres, e os sinais, e as palavras, e o caráter. Gente, que convivência maravilhosa eles tiveram com Jesus. Mas depois ele morreu, e eles ficaram muito tristes. Pensaram que foi tudo em vão, que tudo tinha se perdido. E depois ele ressuscitou, e aí veio uma alegria maior ainda. E quando ele estava falando com eles, ele ficou apenas 10 dias com eles. Ele ficou apenas... Não, na verdade, ele ficou 40 dias com eles. Ele ficou 40 dias, não direto. Ele
entrava em portas fechadas, atravessava portas fechadas e ficava com eles. Ficou 40 dias com eles falando sobre as coisas sobre o reino de Deus. Aparecia, desaparecia, chegava, saía, essas coisas assim. E eles tinham uma alegria tremenda. E aí perguntaram, agora que vai restaurar o reino para Israel? Ficaram todos animados. Poxa vida, a gente ficou tão triste quando o Senhor morreu, agora o Senhor ressuscitou com o corpo glorificado, está melhor ainda. E aí ele foi embora. Ele foi embora. Então você percebe, alegria na vida terrena, tristeza na sua morte, maior alegria ainda quando ele ressuscitou, e depois perplexos. Os anjos falam assim, por que vocês estão olhando para cima desse jeito? Ele foi embora e vai voltar do mesmo jeito que foi embora. E aí eles ficaram um pouco perplexos, assim, poxa, a gente tinha ficado alegre dele presente, agora ele foi embora. Ele falou, não, fiquem em Jerusalém até que do alto sejais revestidos de poder. E ficaram orando, esperando. E aí veio o Consolador. Veio o Consolador. Que coisa maravilhosa. Eu quero ler com vocês apenas alguns versículos aqui em João, no Evangelho de João, quando Jesus fala sobre esse Consolador, sobre esse amigo que queria mandar, porque isso nos ajuda a entender o papel do Espírito Santo, que às vezes nós não damos o devido valor, e é isso que eu queria meditar com vocês hoje sobre isso. Nós precisamos dar valor a esse presente de Deus, essa presença, essa pessoa divina que está em nosso interior. Que coisa maravilhosa. João 14, no versículo 15, ele diz, se me amardes, guardareis os meus mandamentos, e eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro ajudador, para que fique convosco para sempre, a saber, o Espírito da verdade, o qual o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece. Mas vós o conheceis, porque ele habita convosco e estará em vós. Não vos deixarei órfãos. Voltarei para vós. Não vos deixarei órfãos. Voltarei a vós. No versículo 25 ele diz, estas coisas vos tenho falado estando ainda convosco. Mas o ajudador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto eu vos tenho dito. É uma pessoa que ensina coisas que Jesus falou para lembrar e outras coisas também. O Espírito Santo é uma presença maravilhosa. E o capítulo 16, versículo 13, ele diz, quando vier, porém, aquele, o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas vindouras. Ou seja, nós precisamos demais do Espírito Santo, nós precisamos valorizá-lo, nós precisamos entender que ele é o início da nossa herança. Nós ainda estamos num mundo de tribulação, de doença, de pecado, de tentação, de sentimentos errados, pensamentos errados. Estamos rodeados de coisas erradas por fora de nós e às vezes dentro de nós. Mas nós temos um presente divino, é o Espírito Santo, uma pessoa. Jesus está lá no céu à destra de Deus, mas o Espírito Santo está aqui, dentro de mim, dentro de você, dentro de cada filho dele. Que promessa maravilhosa, promessa gloriosa. E quando João Batista veio, ele falou que viria um depois dele, que ia batizar no Espírito Santo e em fogo. E o propósito do Espírito Santo não é só que a gente use os dons, que a gente fale em línguas, que a gente profetize, que a gente use os dons e age nas reuniões, profetizando, cantando, pregando, orando, jejuando. Não, ele não veio só para isso. Na verdade, as reuniões pequenas, grandes, onde nós exercemos os dons do Espírito Santo, esses dons são dados de graça. Uns têm dons de um jeito, outros têm dons de outro jeito. Uns têm dons que agem mais na reunião, outros têm dons que agem mais fora da reunião. Sabe, o dom é aquele impulso, aquela capacitação, aquela iluminação, aquela fé para agir de certa forma. Então tem multidão de dons, tem muita coisa que Deus nos dá nos dons. E os dons são para nos treinar a discernir quando o Espírito Santo está agindo. Então quando a gente vê alguém agindo e a gente sente aquele
aquela correspondência é um dom do Espírito Santo que aquela pessoa está usando. Aquilo reverbera dentro da gente, a gente sente vibrar junto, a gente sente edificado, a gente sentiu que Jesus está agindo. Alguém pregando, alguém orando, alguém arrumando cestas básicas, alguém visitando, aconselhando, todas essas coisas maravilhosas que as pessoas fazem, que dá aquele impulso, a gente vê que não é uma coisa da carne, não é uma coisa da pessoa, não é uma bondade natural, é algo que o Espírito Santo plantou nela. Isso é um dom do Espírito Santo, é o Espírito Santo atuando. Mas o Espírito Santo não vem apenas para dons, ele vem para produzir frutos, ele vem para santificar uma noiva para Jesus. Ele vem para nos purificar de maus pensamentos, de más motivações, de coisas erradas que tem dentro de nós. Ele vem para nos capacitar para cumprir a grande comissão, pregar o evangelho em testemunho a todas as nações. Ele vem para nos ajudar a cuidar das necessidades de outras pessoas. Ele vem para nos dar poder para testemunhar e poder para viver vidas santas. E é isso que a gente precisa prestar atenção nesse tempo de quarentena, principalmente sobre como estamos usando o nosso tempo, as nossas horas. O que está se passando dentro do nosso coração e da nossa mente? O que está passando? Como nós estamos com Deus? Como Deus está com a gente? Que jeito que essa graça está trabalhando em nossas vidas? É a lei do Espírito da vida, a lei da liberdade. E nós precisamos entender que é algo muito prático, não é uma coisa assim espiritual só, é coisas práticas, tem a ver com coisas práticas. O Espírito Santo não quer falar só coisas espirituais para nós, ele quer falar sobre coisas materiais, atitudes, reações, coisas que nós temos em nossa vida diária. E eu queria falar com vocês especificamente sobre dois aspectos ou duas linhas gerais do que o Espírito Santo faz e quer fazer em nossas vidas, e que talvez você não tenha percebido, talvez você tenha ficado triste às vezes e não sabe por que está triste, ou às vezes passa o dia e você fica no fim do dia fala assim, mas o que aconteceu, e por que eu estou abatido, e por que eu estou triste, e às vezes assim acontece coisa e a gente não sabe por quê. Mas existem assim, duas linhas gerais que eu queria falar com vocês nesta manhã. Uma delas é o seguinte: existem coisas que a gente faz que entristecem o Espírito Santo. Ele está em nós, ele quer nos santificar, ele é pela graça de Deus, nós recebemos ele não pelas nossas obras, pela graça de Deus, pelo sangue de Jesus, mas ele vem com um propósito. Ele vem para nos ensinar todas as coisas, nos lembrar das palavras de Jesus, e ele vem para nos santificar, nos preparar para ser pessoas santas ao receber Jesus quando ele voltar. E eu queria então que nós virássemos para Efésios capítulo 5, que fala assim, coisas maravilhosas, nos dá umas dicas tremendas sobre isso. Não dá para ler todos os versículos, mas eu vou ler vários versículos aqui, porque é umas dicas sobre como a gente deve viver, como Deus quer que nós vivamos aqui agora, nesse tempo agora. Efésios 4, começa aí com Efésios 4, versículo 29. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, é o que nós falamos em português, palavrões, xingos, né? Mas só a que seja boa para a necessária edificação, a fim de que ministre graça aos que a ouvem. Antes de falar, ou em nossos dias, antes de digitar nas redes sociais, pense, essa palavra vai edificar? Essa palavra vai fazer as pessoas olharem mais para Jesus, sentirem edificados? Vai tirar eles de pensamentos negativos, pensamentos de concupiscência, pensamentos de cobiça, pensamentos de zombaria, pensamentos de maledicência, de crítica. Essa palavra vai levar para edificação, eles vão sentir o espírito elevado, vai subir o nível, vão ficar bem, vai ter pensamentos bons, né? Nós precisamos pensar sobre isso. Quando a gente fala e quando a gente escreve, quando a gente digita coisas nas redes sociais. Só a que seja boa para a necessária edificação, a fim de que ministre graça aos que a ouvem, e não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção. Coisa séria, meus irmãos, coisa séria. Nós precisamos, eu exorto a mim mesmo, nós precisamos zelar do Espírito Santo, porque ele nos selou para o dia da redenção.
Ele vai ressuscitar nosso corpo. Ele é o poder que ressuscitou Jesus e vai nos ressuscitar. Eu preciso prestar atenção à voz dele. Eu não posso deixar ele carrancudo, triste. Não posso deixar ele entristecido por pensamentos, por atitudes, por palavras, por ações. E aí ele dá um exemplo. Ele já deu um exemplo de palavras torpes e que não edificam. Que isso pode entristecer o espírito. Mas olha no versículo 31, ele diz: toda amargura, cólera, ira, gritaria, blasfêmia, seja tirada de vós, bem como toda malícia. Antes, sede bondosos uns para com os outros, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo. E ele continua no capítulo 5, sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados e andai em amor, como Cristo também vos amou e se entregou a si mesmo por nós, como oferta e sacrifício a Deus em cheiro suave. Mas a prostituição e toda sorte de impureza ou cobiça nem sequer se nomeie entre vós, como convém a santos. Nem baixeza, nem conversa tola, nem gracejos indecentes, coisas essas que não convêm, mas antes ações de graças. Porque bem sabeis isto, que nenhum devasso, ou impuro, ou avarento, o qual é idólatra, tem herança no reino de Cristo e de Deus. Ninguém vos engane com palavras vãs, porque por estas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Portanto, não sejais participantes com eles. Então, mantenha sua Bíblia aberta, se você abriu aqui no capítulo 5 de Efésios, que nós ainda vamos ler a outra parte. Mas veja bem, muitos filmes, seriados, têm todas essas coisas que ele está falando aqui. Você não pratica, mas você assiste outros praticando. E aquilo vai entrando no seu cérebro, na sua mente, nos seus sonhos de noite. Nós precisamos entender que não existe assim proibição. Você não pode assistir tal filme é do diabo, tal seriado, não pode. Não pode aplicar regras externas, não pode. Mas deixa eu dar algumas dicas que o Espírito Santo tem falado comigo. Às vezes eu começo a assistir um seriado e eu sinto mal. E não é nada demais, às vezes não é um seriado que não é tão grande coisa, mas tem algumas coisas, o filtro de quem fez o seriado, dá para perceber que ele gosta de pôr coisas meio nojentas, coisas explícitas, não demais, não pornografia mesmo, mas coisas que você sabe que eu estou dizendo. E eu sinto que o Espírito Santo ficou triste. E aí, apesar de que eu fico doido para entender um enredo inteligente e atraente, eu quero saber como é que ficou resolvido e tal, eu paro de assistir aquele seriado porque o Espírito Santo ficou triste. E se ele ficou triste, eu não quero assistir. Mas eu não vou colocar essa regra em outra pessoa. Falar assim, você assistiu tal seriado? Não pode. Porque o Espírito da vida em Cristo Jesus precisa controlar cada um de nós. Não adianta um impor regra no outro. Nós temos que ser sensíveis ao Espírito. E não é, eu estou dando exemplo de seriado ou filme, mas tem muitas outras coisas. Outra coisa, pode ter um seriado muito bom, mas quando nós gastamos muitas horas, assistindo... Gente, nós temos muitas outras coisas que fazer. Nós temos que dosar nosso tempo, dar tempo de qualidade para nossos filhos, para nossa esposa, para nosso cônjuge. Nós temos que dar tempo para descansar a mente, sim, assistir um episódio saudável, um filme bom, ler um livro bom. Nós temos que ter variedade. Deus quer equilíbrio em nossas vidas. Mas sempre pergunte ao Espírito: o senhor está contente? O senhor está alegre? Sejamos sensíveis. E isso com nossas palavras. Às vezes a gente reclama, fala uma coisa que até não é nada demais, mas o Espírito fica triste na hora. Vai e conserta. Retira aquela palavra, pede perdão. Nós precisamos estar muito sensíveis. Palavras, ações, murmurações, atitudes, egoísmo, maledicência, falando mal do governo, falando mal de político, falando mal, combatendo outras pessoas que pensam diferente que nós. Tudo isso suja nossa mente, entristece o Espírito, ele afasta de nós. Já é meio fraca a sua presença, porque nós não damos muita atenção para ele. Agora ele quer muita atenção de nós. Ele quer que nós sejamos muito atenciosos para a sua voz e não deixemos que ele fique triste. Tem uma outra passagem que fala assim: não extingais o Espírito, não entristeçais o Espírito. Quando você vê alguém sendo usado pelo Espírito, não abafa naquela pessoa, não tenta entrar com as suas palavras. Nós sejamos sensíveis aos nossos filhos pequenos, à nossa esposa, ao nosso marido,
alguém, até a nossa sogra, né, se for o caso, que está falando pelo Espírito, não abafa o Espírito, não extingue o Espírito. Presta atenção. Até o incrédulo, Deus tem usado ímpios, às vezes, para falar conosco. Nós precisamos baixar a cabeça, ouvir, entender, receber repreensão, não extinguir o Espírito, não entristecer o Espírito. E a outra linha de ação é positiva, que fala aqui em Efésios 5, ele diz, no versículo 15, portanto, vede diligentemente como andais, não como nécios, mas como sábios, usando bem cada oportunidade, porquanto os dias são maus. Por isso não sejais insensatos, mas entendei qual seja a vontade do Senhor. E não vos embriagueis com vinho, no qual há devassidão, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós em salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e salmodiando ao Senhor no vosso coração, sempre dando graças por tudo a Deus o Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Ou seja, tem coisas que nós precisamos evitar para não entristecer o Espírito. Quando a gente começa a fazer e sente que ele fica triste, para. E tem coisas que nós precisamos fazer para alegrar ele, que ele nos dá iniciativa. Ele coloca no coração nosso algum irmão para ligar para ele. Ele coloca em nosso coração alguma pessoa que a gente deve ajudar financeiramente. Ele fala, dá para fulano. Mas eu estou com pouco. Não, dá, que Deus vai te retribuir. Ele fala com o nosso coração várias coisas que nós podemos fazer, ações, boas obras. Ele não é só negativo, não é só coisas que nós não devemos fazer, mas tem coisas que nós devemos fazer. E preste bem atenção, que você não vai ouvir uma voz misteriosa falando na sua mente, nos seus ouvidos, não. Você precisa, às vezes, prestar atenção em pequenas dicas. Uma vez, Davi Wilkerson estava perdido em Nova York, procurando uma casa, não tinha endereço, e ele falou, Deus, o que é que eu faço? Desceu do carro, estava na frente da casa. Então, às vezes, alguém falou assim, o Bob Marley falou uma vez que ele saiu para pegar água, ficou com sede, e naquela hora tinha alguém lá fora orando para ele encontrar com essa pessoa. Então Deus às vezes nos dirige por meios assim muito naturais. Não é assim uma voz no ouvido. Deus te fala dentro da sua mente, dá uma paz, dá uma vontade. Às vezes é o Espírito, às vezes não é. Mas tenta, segue, obedeça, vai que é. Se você quer ouvir a voz do Espírito Santo, você vai ouvir. Porque você é filho e filha dele. Ele fala com crianças, ele fala com adultos, ele fala com jovens, ele fala hoje, ele está presente conosco, ele não nos deixou órfãos. Ele está com a igreja na face da terra, está com pessoas sendo perseguidas, está com pessoas sendo tentadas. Se nós temos que perdoar 70 vezes 7, Deus nos perdoa 70 vezes 7, mas Ele deseja que nós prestemos atenção à sua voz, mansa e suave. Que Deus nos ajude, que Deus me ajude, que Deus ajude a você, que nós não desperdicemos nosso tempo nesses dias, que nós tenhamos um momento de reflexão, que nós tenhamos disciplina, domínio próprio, para não nos entregar a qualquer coisa, mesmo que ilícita, mas não nos entregar desmesuradamente, demasiadamente. O equilíbrio é tão importante. O Espírito Santo é amor, alegria, paz, gratidão, perdão. Ele é todas essas coisas. Nessas passagens em Gálatas 5, você pode ler, em Romanos 8, em Efésios 5, leia essas coisas, medite nessas coisas. E fala com Deus, com sua família agora mesmo. Fala, Deus, nós queremos ser obedientes ao Teu Espírito. Nós queremos seguir a direção do Teu Espírito. Que Deus abençoe a todos nós. Que Ele seja o Senhor de nossas vidas. De verdade, de fato. É maravilhoso fazer parte dessa igreja. Que Deus abençoe você nessa semana e nesse... Olá, irmãos. Eu vim aqui hoje falar com vocês sobre um assunto muito importante na nossa vida. É sobre o perdão. Aliás, a falta de perdão. Em 2015, eu estive numa situação muito complicada com doença. Eu tive uma bactéria na minha coluna e por causa desse tratamento dessa bactéria, que eu tomava muitos medicamentos fortes na minha veia, eu tinha um catéter no braço. E nesse catéter entrou uma outra bactéria que pegou o meu coração. E essa bactéria no meu coração chama-se endocardite. Endocardite é uma doença que raramente, poucas pessoas sobrevivem à endocardite, porque ela espalha rapidamente
a doença pelo corpo todo e os órgãos vão entrando em falência. A infecção toma conta do corpo. Nesse momento, eu entrei em coma. E nesse meu coma, eu fiquei alguns dias na UTI em coma. A médica chamou a minha família, depois de uns dias, e falou que providenciasse os papéis para o meu velório e as roupas, porque eu não tinha mais que 2 horas de vida, porque o quadro se tornou irreversível. E todo mundo entrou em desespero aqui e foi chamado os meus parentes para se despedirem de mim. E nesse momento eu me vi em coma num lugar horrível. O lugar tinha muito gemido, as pessoas não tinham braços, não tinham pés e elas se arrastavam, sabe? Era um lugar muito feio, era um gemido horrível, horrível. E eu me vi desesperada nesse lugar, me perguntando para Deus por que eu estava naquele lugar. Porque se eu era salva, se eu tinha tido o batizado, eu era salva, não era para estar ali. Por que eu estava ali? E veio na minha mente, sobre os meus olhos, a minha vida como um passar rápido assim. E me mostrou as várias vezes que eu não tive o perdão. Eu fiquei desesperada, eu chorava muito e pedia e implorava para que Deus tivesse misericórdia da minha vida e que eu pedia muito perdão e que eu não podia estar naquele lugar e que eu não queria estar mais ali naquele lugar. Nesse momento veio uma luz muito forte de cima que me clareava os olhos e nessa luz, como um túnel, eu fui levitando com anjos que me carregavam e eu escutei o hino Tu és fiel, Senhor. Durante esse hino, eu escutei a voz da minha neta me chamando. Ela falava, vovó, volta, vovó, eu preciso de você, vovó. Eu não posso ficar sem você, você cuida de mim. Volta pra gente, vovó. Por quê? Me colocaram no meu ouvido uma gravação da minha neta pedindo isso para mim. E foi muito forte esse pedido da minha neta na minha vida, porque nesse momento eu voltei à vida. Eu dei um pulo na cama e a vida começou a voltar ao meu corpo. Os médicos ficaram sem saber o que falar, sem saber o que fazer, começaram a tratar de mim, chamaram a minha família de novo, falando que uma nova situação tinha acontecido e que, inexplicavelmente, os meus órgãos voltaram a funcionar um a um, certo? Então, eu acredito que eu tive o perdão de Deus nesse momento, na minha vida. E eu voltei a viver. Passei mais alguns dias em tratamento e fui me tratando e fui melhorando dia após dia. Então, eu falo para vocês, a falta de perdão é uma coisa muito séria na vida da gente. Às vezes a gente pensa que é uma coisa à toa, é uma bobagem, mas não é. É muito sério mesmo. O pastor Haroldo uma vez falou para mim que nesse lugar que eu estive, poucas pessoas voltam, porque é o caminho para o fim mesmo, né? E eu voltei, eu tive esse privilégio de ter o perdão de Deus e eu voltar de novo a estar bem de saúde. E depois desse coma, eu fiquei muito bem de saúde. Até as dores que eu tinha antigamente melhoraram muito na minha vida. Então, hoje eu acredito que isso é principal na vida das pessoas, o perdão. Inclusive, perdoei coisas do meu casamento, perdoei o médico que tinha errado na minha cirurgia e tinha me deixado com sequelas. E isso foi importante na minha vida para que eu nunca mais deixasse de perdoar. Então, irmãos, por favor, eu peço, perdoem. Procurem aquela pessoa que vocês precisam perdoar e perdoem rápido, porque o perdão é essencial para a nossa salvação.
É essa a dica de hoje. Obrigada, viu? Como é bom participar junto com cada um de vocês em momentos tão alegres e tão minuciosos, né? Onde nós estamos vendo a participação de tantas pessoas diferentes e cada um apresentando seu dom de uma maneira tão peculiar. É muito bom ver o Espírito de Deus usar cada um de vocês e nos encaminhar para glorificar o nome do nosso Deus. Esse Deus que hoje nos deu uma palavra, uma palavra inspirada, onde vai edificar os nossos corações, fortalecer a nossa casa e nos conduzir no seu caminho. Meu querido, minha querida, nós vamos continuar. Nós sabemos que tudo isso que está acontecendo é provisório, é momentâneo e nós vamos continuar, porque nós temos o Senhor dos Exércitos conosco. Este Senhor é aquele que tem nos amparado e nos ajudado. Então, vamos orar, vamos estar neste momento agradecidos ao Senhor por tudo que nós recebemos e logo depois da oração eu gostaria que você também estivesse chamando seu irmão para participar da ceia e junto com seu irmão, em tremenda comunhão com seu irmão, nós estivéssemos juntos como corpo, ceando na presença do Pai. Amém. Senhor nosso Deus, eu quero neste momento te agradecer, Senhor, pela vida e pela vida do teu corpo e é pela forma maravilhosa como o Senhor tem nos sustentado, tem guardado o teu povo, tem guardado a tua casa, a tua igreja. Neste momento, Senhor, pedimos que o Senhor possa fortalecer cada família, encher estas famílias da presença do teu Espírito Santo e que, independente da direção dos homens sobre a terra, Senhor, o Senhor possa estar nos direcionando nesta segunda-feira, nesta semana e de forma especial possamos, Senhor, seguir a sua vontade e que o teu nome seja engrandecido a cada dia em nossas vidas, em nome de Jesus. Amém. Meus queridos, em nome de Jesus, é neste nome precioso que nós estamos. Então agora nós vamos dar o nosso brado de vitória. Nosso brado de vitória, eu vou contar 1, 2, 3 e a gente vai junto fazer esse brado. Então, 1, 2, 3, Baru, Rabá, Bechem, Adonai, bendito o que vem em nome do Senhor. Maranata, ora vem Senhor Jesus. Amém. Meus queridos, amém. Glória a Deus, porque nós vamos continuar um pouquinho mais. Nós temos uma surpresa. Continue aí e você vai ver esta surpresa agora. Eu gosto da gente, do jeito simples de viver igreja, do jeito sério de lidar com a palavra, do louvor que toca o céu, do moço que insiste em dizer que todo ano é o ano do jubileu, do outro moço que toca o baixo regado a choro e sorriso ao mesmo tempo, das moças cujas vozes se confundem com instrumentos de sopro, dos rapazes da bateria sempre alegrando as canções, dos muitos curados e dos tantos outros que, ainda esperando cura, escolhem continuar dizendo: Deus é bom. Dos pregadores apaixonados, dos que falam baixo para não assustar e dos que falam alto por não aguentar. Como é bom ver a reação das meninas da frente quando a palavra é pregada, e como é empolgante ver a persistência das mães lá no fundo, que mesmo amamentando, preferem estar ali. Esse nosso jeito de ser família é contagiante.
as portas grandes, os corações abertos, as pilastras no meio do salão, os fundamentos do reino. O material vira símbolo, o espiritual vira realidade. Na unidade tão defendida, nem o pensar diferente é motivo para nos afastar. Já vimos as duas estradas. A que nos leva a andar juntos é muito melhor. Separar, nem a pandemia consegue. Estamos servindo. Entre costura de máscaras e montagem de cestas, o amor continua prevalecendo ao medo. Fomos para casa. Estamos treinando. Uma só carne será ainda mais realidade entre os casais. Pais e filhos serão muito mais convertidos uns aos outros. Nossas famílias serão muito mais igreja e nossa igreja será muito mais família. Seremos ainda mais hospitaleiros, ainda mais acolhedores. Nenhum solitário que chegar entre nós permanecerá assim. Todos vão habitar em família. Você deve estar pensando que eu só vejo o lado bom das coisas, né? Eu vejo os outros lados também. Mas para que falar deles agora? Eu tô com saudade, tô cheio de esperança. Deve ser porque eu gosto muito da gente. Como não gostar? Nossos vovôs e vovós têm energia e alegria contagiantes. Insistem que sempre é tempo de sonhar. Nossas crianças gostam de orar e profetizar, sem abrir mão do sorrir e do brincar. Nossos jovens são amigos e amigos de Deus. Insistem em se conectar. E eu não estou falando de internet, não. Estou falando de conectar-se com Deus e uns com os outros. As mulheres são quebrantadas e amam servir. Mulheres que sempre são meninas, meninas dos olhos de Deus. Os homens insistem em ser semelhantes a Jesus e amam a honra. Os pais ensinam seus filhos e os filhos amam andar com seus pais. E nossos almoços, cheios de glória, tem também muita fartura, é mesmo uma delícia. Nossos retiros, até de madrugada, tem gente que não se desgruda. No meio da crise, nada tem faltado. Os irmãos permanecem fiéis e generosos. Mesmo os que têm necessidade, não abrem mão de repartir o pouco que têm. Sim, eu gosto da gente. Não somos perfeitos, mas amamos aquele que é e insistimos em segui-lo. Erramos, mas não nos acostumamos com o erro. Somos humanos, mas não nos conformamos em ser. Queremos Jesus, queremos ser como Jesus, queremos viver para a glória dele. Quando toda essa crise acabar, vamos estar ainda mais juntos. Vamos trazer mais gente para nosso convívio. Vamos seguir crescendo com mais bebês e com muito mais batismos. Vamos seguir nos amando ao ponto de muitos desejarem viver o que vivemos e ter o mesmo Deus que nós temos. Com tudo isso, admite, você como eu também gosta da gente.